Queridos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Gostaria que você, no seu lugar, na sua casa, feche os seus olhos. Vamos ter um tempo em oração. Vamos agradecer, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Agradecer pelo dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela nossa família, pela nossa casa, Eu acho que uma das primeiras coisas que nós sempre devemos ter a Deus é gratidão. Amém. Agradecer sempre a Deus, Independente daquilo que nós estamos vivendo, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos dado um ânimo, Deus tem nos dado esperança, irmãos, e que em nome de Jesus é tão bom ter um coração agradecido, que você nesse momento possa agradecer a Deus, colocar a tua vida diante do altar do Senhor, amém? Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te louvar e queremos te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nos abençoa nesse momento, Pai. A minha casa, o meu lar, a minha família, a família dos meus irmãos, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós entregamos esse culto ao Senhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, querido. Vamos iniciar assim o nosso culto. Graça e paz, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês, Deus abençoe vocês. Vamos iniciar o nosso culto abrindo em Salmo 16, amém? Salmo 16. Fecha aí, Vitória. Amém. Vamos lá. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Amém. E tu guardas tudo que possuo. Amém. Glória a Deus por isso. Nesse salmo, o Davi faz uma declaração de amor ao Senhor, Eu li e entendi que é o que a gente tem que fazer ao Senhor. Nossa declaração de amor. A gente se declara para tantas pessoas. Às vezes a gente fala o eu te amo assim tão... de qualquer maneira, uma coisa tão automática, A gente diz eu te amo, eu digo toda hora para o meu filho, para minha filha, para os daqui de casa, para os meus amigos, amo sua vida, amo você, E às vezes a gente esquece de falar para o Senhor. E olha o que Deus fala aqui, o que Davi fala para o Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. A nossa melhor parte vem do Senhor. O que nós temos de melhor vem do Senhor. Amém? Que esse amor nunca seja negociável por nada, que esse amor de Jesus, que esse amor que a gente adquire pelo Senhor seja sempre latente primeiro na sua vida, primeiro em todos os sentidos, em primeiro lugar, sempre, acima do seu esposo, acima dos seus filhos, acima dos seus bens, acima do seu trabalho, acima de tudo aquilo que muitas vezes toma lugar no seu coração. Que Deus os abençoe essa noite, que essa semana seja uma semana abençoada para toda a sua família, para você, uma semana de boas notícias, uma semana que venha trazer paz aos corações de todos, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu amo a família Peniel Vila Belmiro, eu estou morrendo de saudade de vocês. Deus abençoe, vamos louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio, pois Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Deus abençoe, meus queridos, um grande beijo. Vivi, solta a música. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o
controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glorificamos teu santo nome, Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Deus maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinha, Aleluia, ainda que Senhor falhe o Deus, te produto da adoramos. oliveira e os campos não produzam mantimento, Senhor Deus, ainda que o rebanho seja seminado da malhada e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da Nos minha alegraremos, salvação, Senhor porque o Deus. Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode ser difícil, né? A gente declarar isso, que faltando tudo, né? Muitas vezes faltando o alimento, como diz o louvor, né? Faltando o suprimento de cada dia, a gente declarar ao Senhor que nós estaremos alegres. Todavia eu alegrarei com o Senhor. Eu te amo, Senhor. A gente tem que declarar isso, porque também a gente tem que falar coisas, sair palavras de bênção da nossa boca. Declarar que o Senhor é o nosso sustento, é o nosso refúgio,
que nós venhamos declarar coisas belas ao Senhor. Amém. Deus abençoe, que seja um momento agradável com o Senhor, que vocês possam se sentir tocados com a palavra de Deus e tragam refrigério na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigada porque o Senhor nos garante, Pai, que Verdade, faltando Jesus. tudo, Senhor, nós nos alegraremos contigo, porque sabemos que o socorro vem de Ti, Pai. Amém, Senhor. Em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai, no dia da nossa angústia, Senhor, e que o choro pode durar uma noite, mas nós cremos, Senhor, que a alegria virá pela manhã, Senhor. Amém, sobre a Jesus. nossa casa, sobre a casa dos meus irmãos, sobre quem estiver assistindo, Senhor, essa live ou este Aleluia, culto após, Jesus. Senhor. Deus abençoe as vidas, as famílias, alcança, Senhor, com uma palavra de bênção, Amém, de Senhor renovo, Deus. Senhor, para cada lar, para cada coração. Eu consagro a Ti esse momento, ó Deus, e convido o Senhor, o Espírito Santo a estar conosco, Amém, Senhor, Jesus. usando, Senhor, a vida, Pai, do Alexandre, usando o seu intelecto, Senhor, que venha, Pai, fluir, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, Aleluia, pois Senhor nós somos Deus. dependentes de Ti, Senhor. Amém, Nada Jesus. acontece, Senhor, se não for da Tua vontade, Senhor. Sim, Deus. Tudo, Senhor, é permitido pelo Senhor, Amém, ó Pai. E Jesus. se estamos aqui é porque dependemos de Ti, Senhor. Amém, Esteja Senhor Deus. conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Fiquem com o pastor Alexandre. No Amém, final eu venho Jesus. dar um tchau para vocês, tá bom? Beijo. Amém, meus queridos. Eu quero, antes de passar o momento da nossa palavra, nós vamos passar aqui o momento dos nossos dízimos e também das nossas ofertas, irmãos. Nós sempre falamos aqui, reforçamos com todos, né, a importância de mantermos a fidelidade para com Deus, irmãos. Então, a fidelidade, ela não pode depender dessa situação e dessa circunstância, né? A palavra do Senhor diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado, né? Então seja fiel no pouco, para que Deus, Ele te coloque no muito, né? Não sou eu que posso fazer isso por você, mas quando nós mantemos a nossa fidelidade para com Cristo, Ele é fiel, né? Ele não nega a si mesmo, né? Então Ele vai cumprir todo e qualquer propósito na minha vida e também na sua vida. Então que você mantenha a sua fidelidade para com o Senhor nesse momento, mesmo que difícil, mesmo que no pouco, para que você possa ser colocado no muito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero falar também sobre as redes sociais, irmãos. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no canal de YouTube. Essa ministração, ela será encaminhada ao YouTube, ela ficará também. E ali é importante que você marque seus amigos, seus conhecidos, divulgue também, não só por causa da igreja, mas pela palavra do Senhor. Irmãos, nós temos feedbacks positivos de pessoas que têm ouvido essa palavra, irmãos, e ela tem alcançado um número importante de pessoas. Por isso, até depois que passar tudo isso, nós vamos continuar preservando as nossas manifestações, nossos cultos via redes sociais, pela importância que hoje nós temos, irmãos. Então é muito importante você estar conosco. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos: seja fiel às lives do seu pastor e também da sua igreja. É muito importante você ali privilegiar a sua comunidade local. Às vezes tem algumas lives de alguns pastores que estão ao mesmo tempo, simultaneamente também, mas seja fiel à tua igreja e ao teu pastor. É muito importante ao teu ministério, né? Aonde você se alimenta, onde tem o alimento e a semente ali. Então é importante essa fidelidade, você manter a fidelidade à tua igreja e ao teu pastor também, em nome de Jesus. Amém, meu querido? E quando tudo voltar, nós estaremos ali na nossa igreja em comunhão com os irmãos, na Avenida Carvalho de Mendonça, número 378. Algumas igrejas hoje voltaram, retornaram com número reduzido, como no Guarujá, como também na Praia Grande, né? São Vicente. Mas, irmãos, Santos ainda não retornou. Então nós temos que manter ainda nossos cultos via internet, via live, obedecendo o decreto da Prefeitura Municipal de Santos.
Amém? E os nossos cultos aqui são nesses horários, irmãos, domingo às 19h30 e também às quintas-feiras às 20 horas, amém? E eu quero te convidar também a terça-feira participar das orações que nós temos nos lares também, em substituição às nossas células. E em nome de Jesus, meus queridos, no final nós faremos a oração aos aniversariantes e também aqueles que estão enfermos aí, precisando também das nossas orações em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, meus queridos, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Livro de 1 Samuel, uma boa noite, graça e paz aos irmãos que estão entrando agora, que estão chegando nesse momento. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, verso 1. Vamos lá, que no nosso tempo ele é muito rápido, ele corre muito rápido. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez bem, pois, Samuel, que dissera o Senhor. Foi para Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém disse o Senhor a Samuel: Não te atentes para a aparência, nem para a altura da estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, queridos? Até aí nós vamos discorrer nesse texto e eu quero agradecer esse tempo, mais uma palavra de oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te adorar, pedir a direção do teu Espírito Santo, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor, em nome de Jesus, venha ministrar no coração dos meus irmãos. Eu abençoo esse momento, Pai, seus lares, sua casa, sua família, Senhor Deus, todos aqueles que estão aqui, e que essa bênção possa ser estendida, Pai, aos pais, aos filhos, Pai, aos netos, aos sobrinhos, aos parentes, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cerca esses lares do teu cuidado, Pai, derrama o teu óleo precioso em cada casa, em cada família, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo e abençoamos em nome de Jesus, amém. Queridos, para você entender um pouco essa história, eu vou ali me atentar um pouco a 1 Samuel 15:32, aonde Samuel 15:32, Samuel, ele mata o rei Agag. Por que ele viria a matar um rei amalequita, o rei Agag, irmãos? Por um único e simples motivo, irmãos. Era exatamente uma tarefa de Saul. Saul deveria ter feito isso, irmãos, mas ele não fez. E quando, olhando para essa história, a palavra do Senhor diz, né? O Senhor se dirige a Samuel e diz que já tinha rejeitado a Saul como rei e já não queria mais. E ele questiona, irmãos, e ele começa a questionar ao profeta Samuel e falando para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando o teu coração ainda vai estar inclinado em ajudar Saul? Até quando Saul será importante e relevante para você? Porque até agora ele só tem feito coisas erradas, ele está em desobediência constante. E em meio a essa desobediência, até quando, Samuel? Deus pergunta e questiona para ele: até quando, Samuel, você vai ficar bajulando Saul?
E daí Samuel, já sem saída, sem saber o que fazer, ele para e ouve a voz do Senhor. Quão importante, irmãos, é ouvir a voz do Senhor. Quão importante é seguir o direcionamento do Senhor. Irmãos, nós não podemos ir na contramão daquilo que Deus quer. Se Deus está falando para ir por um caminho, nós devemos seguir o caminho que Deus está falando. Mas se Deus manda mudar do caminho, nós devemos também alterar o caminho. Irmãos, e muitas vezes nós somos teimosos em relação à palavra do Senhor. Se Deus direciona algo a fazer, Ele está falando que há necessidade de seguir por um caminho, de fazer a sua vontade, mesmo que contra os nossos anseios e contra a nossa vontade. Quando Deus se refere a Samuel dessa forma, até quando você vai ter dó de Davi? Não era apenas dó, ele não queria. Ele queria que desse certo, ele queria fazer o correto, mas isso era um desejo do coração de Samuel, não era mais um desejo do coração do Senhor. O Senhor já havia rejeitado Samuel. Então, irmãos, vale mais a pena a obediência do que o sacrifício. Seguir realmente aquilo que Deus está falando para fazer. E se Deus está falando para fazer, que seja feito à vontade do Senhor e da forma do Senhor. Muitas vezes nós queremos dar murro em ponta de faca, queremos seguir os nossos caminhos, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir e a nossa forma até de reagir, irmãos. E muitas vezes nós questionamos Deus: por que Deus? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Mas é que os caminhos do Senhor, eles são diferentes dos nossos caminhos. O Senhor é aquele que vê muito, muito à frente. Irmãos, e em nome de Jesus eu creio que Deus, irmãos, eu falei Saul, Deus rejeitou a Saul, irmãos, viu? Então a produção aqui me corrigiu. É que eu estava falando no embalo, eu acabei falando Samuel, mas Deus rejeita a Saul. E, irmãos, e eu quero aqui abordar algumas partes aqui que me chamam muito a atenção, irmãos, que Deus, Ele, acima de tudo, Ele não fica sem falar com os seus. Ele é aquele que se revela, Ele é aquele que revela suas intenções, é aquele que mostra o caminho, é aquele que dá a direção. Irmãos, nós que somos cristãos, antes de tomar qualquer ação, de qualquer atitude, nós devemos o que? Perguntar para Deus, nos achegarmos à presença do Senhor, pedir orientação a Deus. Deus é aquele que está pronto para nos orientar. Deus está pronto para fazer aquilo que está no coração dele, realizar os sonhos dele, irmãos, na nossa vida, na minha vida e também na sua vida. Deus é um Deus que realiza sonhos, irmãos. Deus é aquele que realiza os projetos e os sonhos dele na nossa vida, queridos. E aqui não é diferente, irmãos. Deus olha e Samuel, ele não sabe bem o que vai fazer. Ele fala assim: como é que eu vou fazer? E Deus, ele se revela. Deus fala assim: eu sei como você vai fazer. Você espera as minhas orientações, você espera a forma com que eu vou falar. E no verso 3, ele convida Jessé ao sacrifício e ele fala assim: e assim que nós chegamos lá, eu te mostrarei o que hei de fazer e você vai ungir a quem eu disser. Então tinha uma orientação muito clara, irmãos, para Samuel. Ele teria que ungir a quem Deus determinasse e não aquele que ele imaginasse. Nós precisamos seguir orientações do Senhor, o que fazer, onde fazer e como fazer. Muitas vezes, irmãos, até quando nós recebemos uma orientação das nossas autoridades, não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, nós devemos obedecer sim. Porque, irmãos, é um direcionamento. Hoje, irmãos, às vezes a gente sai nas ruas, há uma lei em Santos que precisa usar máscara e as pessoas estão sem máscara. Sabe o que é isso, irmãos? É desobediência. É desobediência, porque se tem uma lei clara a cumprir, ela tem que ser cumprida. É para o bem das pessoas, é para o bem da humanidade, mas as pessoas, elas insistem em serem desobedientes. Enquanto, na verdade, nós temos que seguir o princípio da obediência. E aqui no caso, irmãos, a necessidade de Samuel era de esperar aquilo que Deus tinha para falar. Não seja precipitado, não siga as intenções do seu coração, não siga aquilo que você acha
racionalmente correto muitas vezes, irmãos, porque nós devemos esperar e aguardar aquilo que Deus irá ministrar ao nosso coração. E eu digo, irmãos, Deus, Ele fala, Deus se manifesta, Deus realiza sonhos e propósitos, irmãos, em nome de Jesus. Creia, irmãos, nós não podemos nos enganar. E olha só, e olhando o texto um pouco mais à frente, nós reparamos numa situação. Samuel, irmãos, ele tinha que seguir uma diretriz, mas ele, a princípio, ele não seguiu. Se você olhar no verso 6, irmãos, olha a parte que eu chamo de o engano. Por que o engano, irmãos? Porque Deus havia dado um direcionamento claro para Samuel. Você vai ungir a quem eu te disser, disse o Senhor. Daí Samuel, irmãos, a palavra do Senhor diz no verso 6, que eles se prepararam, ungiram, se santificaram, e ele acabou vendo Eliabe, irmãos, e ele olha para Eliabe e ele vê um rapaz forte, aparentemente preparado, irmãos, um homem de guerra, um verdadeiro guerreiro. E as palavras de Samuel, elas são categóricas. Ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. A palavra do Senhor anterior tinha falado assim: você vai ungir a quem eu te disser. Deus não tinha falado nem aprovado absolutamente ninguém, nem Eliabe. Como é que, se Deus não fala, Deus não aprova, como é que nós podemos com convicção falar assim: olha, certamente esse homem é um ungido do Senhor? Muitas vezes nós classificamos, irmãos, jeitos, formas, pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. E não ouvir a voz de Deus, nós caímos no erro, nós erramos, nós nos equivocamos. E aqui é o primeiro equívoco de Samuel, irmãos, porque ele olha, irmãos, ele olha a aparência, né? Ele não olha aquilo que realmente não aguarda a voz do Senhor. E o Senhor traz a correção. Ele chama Samuel à correção e ele fala assim: olha, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não olho a aparência, eu sou o Senhor a quem sonda o coração. E se você reparar, irmãos, aí no verso 7, o Senhor está dando essa orientação, e eu quero chamar a atenção sobre esses dois aspectos, irmãos: aparência e coração. Muitas vezes, irmãos, a aparência ela é muito boa. Somos julgados, irmãos, pelos nossos estereótipos, por aquilo que as pessoas veem em nós, por aquilo que elas acham sobre nós. Nossa, parece que ser uma pessoa muito boa, parece ser uma pessoa agradável, né? Jesus, quando os fariseus falaram assim: o Senhor é bom, os discípulos chamavam ele também de bom, ele fala assim: não, bom não sou eu, bom é o meu Pai que está nos céus. E nem ele se classificava de bom, irmãos. E olha só, muitas vezes nós queremos classificar as nossas referências e pessoas como bom, e na verdade, irmãos, não é que a pessoa seja boa ou ruim, é que nós não temos argumento suficiente para fazer esse tipo de julgamento. E de novo, irmãos, muitas vezes a gente julga até o coração. Olha, fulano, ciclano, pastor ou alguém tem um coração muito bom. Irmãos, só quem conhece o coração do ser humano na profundidade é o Senhor. Só quem pode sondar o coração e ver atentamente aquilo que tem no coração é o Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, acompanhem comigo, sobre a aparência. Mateus capítulo 23, verso 27. Eu vou ler aí para você. Capítulo 23, verso 27. Olha só: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Ou seja, aparentemente, irmãos, um sepulcro caiado, aparentemente, irmãos, por fora está tudo bem, mas por dentro, irmãos, está morto e repleto de toda imundícia. Irmãos, a aparência ela faz isso conosco. Muitas vezes nós queremos aparentar algo que nós não somos, algo que realmente Deus não se agrada, irmãos.
Aparentemente aquilo que não transparece a verdade, irmãos, não somos sinceros, que vem da palavra sincera, ou seja, sem nenhum tipo de maquiagem, sem aquilo que nos maqueia, sem aquela máscara que nos esconde, irmãos. Isso é aparência. A aparência é uma coisa, mas aquilo que verdadeiramente nós somos é outra. Irmãos, alguém já disse em algumas dessas frases de efeito, né, que caráter é aquilo, você é, o seu caráter é aquilo quando ninguém está vendo você, quando você está sozinho, quando você está no oculto, quando você está diante de uma situação que ninguém está vendo, que não pode ser revelada, é aí que se determina o caráter, o bom e o mau caráter. Então, irmãos, as pessoas, elas sabem no seu íntimo o seu verdadeiro caráter, porque quem vai dizer, irmãos, o caráter de alguém, muitas vezes ele é revelado no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, na forma com que você age perante as situações, quando te dão algum tipo de poder, quando você passa a estar por cima das pessoas e não por baixo, quando você está embaixo mantém um alto nível de humildade, mas quando você está por cima, essa humildade muitas vezes desaparece. Por que isso, irmãos? Porque é o caráter, porque antes tinha uma vivência na aparência, mas quando vem o poder, vem junto com ele a soberba, vem junto com ele a arrogância, vem junto com ele a prepotência, mas que fazem parte do caráter, estavam apenas maquiados, estavam apenas escondidos, e ele foi revelado pelo coração. E é difícil, irmãos, e como isso se revela? Como é que isso aparece? Como é que isso vem à tona? Olha só, quando a gente falou de aparência e a gente vai falar de coração. No livro de Provérbios, capítulo 21, Provérbios 21, deixa eu achar aqui. Provérbios 21, verso 2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, aparentemente é reto, aparentemente é tudo bem, aparentemente eu estou no caminho certo, aparentemente eu estou no caminho correto, mas o Senhor é aquele que vai provar os nossos corações, é aquele que vai sondar os nossos corações, é aquele que vai ver se há verdade em tudo aquilo que eu vivo, em tudo aquilo que eu falo. Porque uma coisa é o falar, outra coisa é o viver. Às vezes eu prego bem, falo bem, sou muito articulado nas palavras, não estou falando eu sobre mim, mas estou falando, as pessoas falam bem, são articuladas em palavras, demonstram até uma ótima aparência, uma ótima família, mas irmãos, quando o coração é provado, quando o coração é testado, é aí realmente, irmãos, que você vai ver e vai determinar se aquilo é aparência ou se aquilo é um coração verdadeiro, um coração que vive na presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter coração de verdade, que ande no caminho e que viva a presença do Senhor. E quando eu olho esse verso 7, o Senhor diz assim para Samuel: não te atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado no meu coração, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. E é verdade, irmãos, nós enxergamos aquilo que está diante dos olhos, mas o nosso Deus, ele enxerga na profundidade, ele vai nos nossos sentimentos, irmãos, ele vai na nossa alma, ele vai no nosso sentimento, ele sonda os nossos pensamentos, irmãos. A palavra do Senhor diz que antes da palavra chegar à nossa boca, assim ele já nos conhece, ele já conhece essa palavra, ele já sabe muito bem, ele sabe com exatidão, meus queridos, tudo aquilo que nós podemos ou iremos falar, irmãos. E aí, irmãos, nós sabemos que toda escolha, quem escolhe, quem determina é o Senhor. Quando eu entendo, irmãos, quando eu volto à palavra e eu começo a compreender aquela palavra que o Senhor disse para Samuel no verso 3, você vai ungir a quem eu te disser.
Ou seja, eu caio, irmãos, eu entro em obediência a tudo aquilo que o Senhor está me direcionando. E quando eu olho o verso do 8 ao 10, irmãos, o Senhor começa a determinar a forma de agir de Samuel, ela já é diferente, porque Samuel entra na compreensão de tudo aquilo que Deus começa a falar para ele. Daí ele chama, Jessé começa a chamar o seu outro filho, ele chama Abinadab e faz passar diante de Samuel. Daí Samuel, ele já muda o discurso, ele fala assim: não a este o Senhor tem escolhido. Agora ele já não olha mais para a aparência, ele já deixa o Senhor escolher, ele já passa a ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, irmãos, ele não vai errar. Irmãos, olha só, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não vamos errar. E começa a passar o outro filho, irmãos, e daqui a pouco já vem, depois de Abinadab, já vem Samar, e ele fala assim: tampouco este o Senhor também tem escolhido. Daí depois faz passar todos os seus filhos, e ele fala assim: o Senhor não tem escolhido estes. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós entendermos, irmãos, que Deus fala conosco e nós precisamos apenas obedecer. É aí que Samuel começa a entender, fala assim: eu não vou tomar a direção, o Senhor falou que vai me dar o ungido, então eu vou aguardar aquilo que Deus vai falar. Não olho mais para a aparência de Eliabe, não olho mais para a aparência de Abinadab, não olho mais para a aparência de Samar. Agora eu sei, eu tenho que aguardar. E começam a passar os outros filhos, e passam os 7 filhos, e cadê? Até agora não chegou o ungido do Senhor. Mas irmãos, olha só, a palavra do Senhor é tremenda, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque Deus, Ele não quer o maior, Ele não quer o mais forte, Ele não quer o poderoso, Ele não quer aquele de boa aparência, Ele quer aquele que Ele vai capacitar. Irmãos, eu não sei, muitas vezes você está pensando aí na sua casa: eu sou fraco, eu sou pequeno, ninguém me enxerga, ninguém me vê, não tenho muito valor dentro da minha casa, não tenho muito valor lá no meu trabalho, não tenho muito valor na minha família, eu não tenho muito valor na minha igreja, eu sou aquele tão pequenininho, eu sou o menor. Mas irmãos, é esse aí, é você que Deus quer usar, é você com o poder que há no nome dele, que ele vai te elevar. Irmãos, Deus é aquele que pega aquele que é do nada, irmãos, e ele coloca no meio dos príncipes e dos reis. Ele fez isso com José, depois de sair do buraco, irmãos, desprezado por seus irmãos, ele coloca José como governador do Egito. Ele fez isso com Daniel, depois do cativeiro da Babilônia, irmãos, ele exalta Daniel como governador. Irmãos, Deus tira os homens do nada, ele pega Davi, irmãos, tira de trás das ovelhas, de trás das malhadas, para elevar como rei sobre Israel. Irmãos, Deus pega você do nada, pequeno, menor da sua casa, menor aonde estiver, para te colocar sentado com príncipes, meu querido. Glória a Deus. Deus, ele pega do nada para fazer reis, irmãos. Basta você acreditar, e ele faz isso, irmãos. Ele pega o improvável, ele pega o inadequado, ele pega aquele que não tem valor. Quantas palavras, meu querido, você provavelmente já foi machucado? Quantas palavras você também já pode ter recebido, palavras que doeram? Você não vale nada, você é muito ruim, você não serve para nada. Quantas vezes? Mas isso, irmãos, é uma palavra, irmãos, uma palavra que não vem de Deus. É uma palavra do inimigo para entrar no teu coração e tentar te destruir. A palavra do Senhor é que você tem valor, é que você pode ser colocado sim diante dos reis e dos príncipes. Amém. Quem te exalta é o Senhor. Aquele que se humilha na presença do Senhor, ele será exaltado. Aquele que se coloca na posição humilde diante do Senhor, Deus o exaltará de sobremaneira. Se hoje você está sendo humilhado, fique em paz. Se hoje você está se sentindo triste, amargurado, sobrecarregado, em dificuldade, fique tranquilo, que quem vai te exaltar é o Senhor. E se você que tem um ministério, olha aí, ouça bem, você está se sentindo pequeno, é você mesmo que Deus vai exaltar. Deus está te dando força,
Deus está te elevando e Deus vai te colocar em lugares altos, como fez também com Davi. Irmãos, Davi, ele não estava nem na mesa. Davi estava trabalhando. Davi não estava em casa. Davi estava longe da sua casa. E Davi, irmãos, teve que ser chamado. Porque olha só, irmãos, ele era desprezado no meio dos seus irmãos. Ele que fazia o trabalho duro. Ele que fazia um trabalho difícil, irmãos, e a palavra do Senhor diz aqui, ele fala assim, e aí, acabaram-se teus filhos? Daí Jessé fala assim, não, na verdade tem mais um. No verso 11 fala sobre isso, ainda falta o menor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que fica lá atrás das ovelhas, aquele que não serve para nada, aquele que é desprezado, aquele que não sabe fazer nada, aquele que não sabe manejar uma espada, aquele que não sabe manejar um escudo, nem força tem, ele ainda é pequeno, ele ainda é adolescente. Deus é maravilhoso, meus queridos. Deus é aquele que levanta quem Ele quer, Deus é aquele que exalta quem Ele quer, Deus é aquele que glorifica quem Ele quer. Deus glorifica e exalta quem Ele quer. No livro de 1 Crônicas 17:7. 1 Crônicas 17:7. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Quem tirou Davi de trás das malhadas? Quem tirou Davi de trás das ovelhas? Quem tirou Davi da servidão? Quem tirou Davi daquele lugar sujo? Quem tirou Davi do lugar imundo? Quem tirou Davi daquela escravidão, daquele trabalho? Irmãos, a palavra do Senhor diz, assim diz o Senhor, eu tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo, do povo de Israel. Quem elevou Davi a rei foi o Senhor. Quem exaltou Davi de sobremaneira foi o Senhor. Deus não escolhe aqueles que são melhor preparados, Ele prepara os seus escolhidos. Ele prepara os seus. Muitas vezes você acha que você não está preparado, então é aí que você está no lugar certo. Você realmente não está preparado, você realmente não está pronto. Quem vai te preparar é o Senhor. Quem vai te elevar de sobremaneira é Deus. Deus vai te preparar, Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer guerreiro, um homem de guerra, um batalhador, aquele que destruía leão, que destruía urso, agora ele eleva o nível e ele vai batalhar com gigantes, ele vai batalhar com reis, ele vai conquistar terras. Deus é um Deus de honra, meu querido, Deus é um Deus de poder. Deus é aquele que trabalha o sobrenatural, Ele é que levanta o caído, Ele é que dá vista ao cego, Ele que faz o surdo ouvir, Ele que faz o mudo falar. Não há impossível, meu querido, para o nosso Deus, não há coisa difícil, irmãos, para Deus, não há improvável, irmãos, para Deus. É Ele que levanta, irmãos, o seu ungido. A palavra do Senhor diz aí, acompanha no verso 12, então ele mandou em busca dele, e trouxe, e ele era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. Irmãos, ele era improvável, ninguém escolheria Davi para ser rei como sobre Israel, por isso que Deus está falando, a escolha não é do homem, a escolha é de Deus. Ele era, irmãos, ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor, levanta e unge ele, porque é ele mesmo. Irmãos, olha só, presta atenção nesse texto, quando Deus, irmãos, manda chamar, quando Samuel manda chamar a Davi, foi para trazê-lo dentro de casa, na presença da sua família, de seus irmãos, provavelmente no lugar de desonra, irmãos, era um lugar que ele deveria ser honrado.
Provavelmente no lugar que ele era desprezado, era um lugar que ele tinha que ser honrado. Provavelmente no lugar onde ele não participava, porque todos já iam estar à mesa e Davi não estava presente. Provavelmente, irmãos, no lugar que ele era esquecido, ele foi lembrado. Mas ele foi colocado numa posição, irmãos, uma posição muito acima, onde Deus tinha o colocado. Num lugar sobremaneira, num lugar que nem ele imaginava. Davi foi fiel. Davi viveu a fidelidade do Senhor. Davi andou nos caminhos do Senhor. Mesmo que ninguém estivesse vendo, mesmo que ninguém estivesse olhando, mesmo que ninguém estivesse observando, Deus estava lá, sondando o coração de Davi. O mesmo Deus que sondava o coração, irmãos, do homem, o meu e o seu, ele estava sondando o coração de Davi. Ele sabia que era um coração adorador. Ele sabia que era um coração puro. Ele sabia que era um coração obediente. Deus, ele preparou aquele coração para que fosse um coração de um homem segundo o seu coração. Deus preparou um homem que tivesse um amor segundo o coração de Deus. Deus se tornou, irmão, Davi, Deus era a paixão de Davi. Davi tinha um amor incondicional por Deus. Davi tinha um amor sobrenatural com Deus. Por isso que ele era um homem, foi considerado um homem segundo o seu coração. Quem exalta, irmãos, é o Senhor. Quem eleva, irmãos, é o Senhor. Irmãos, e quando isso acontece, irmãos, a sua vitória será contemplada aonde você estiver. Se é na casa, será contemplado na casa. Se é no trabalho, será contemplado no trabalho também. Se é no seu ministério, será contemplado no seu ministério. Porque Deus, aquilo que você chora no oculto, Deus recompensa publicamente. Deus é maravilhoso e assim Deus vai realizar. E olhando o verso 13, irmãos, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Chamou os irmãos, imagina essa cena. Todos aqueles que muitos desprezavam Davi, chamou seus irmãos e falou: senta todo mundo aqui, porque eu vou ungir agora o rei Israel. Irmãos, Davi, ele foi exaltado e foi glorificado, honrado, irmãos, na presença do Senhor e na presença da sua família. É aí que Deus vai te honrar. Onde você está? Não sai de casa não, Deus vai te honrar na tua casa. Não foge do propósito da tua família, é aí que Deus vai te honrar. Não saia dessa igreja, do teu ministério, é aí que Deus vai te honrar. Não saia, não pense assim: eu vou me separar, eu vou para longe, eu vou deixar minha mãe, vou deixar meu pai, vou deixar meus filhos. Não, é aí no teu trabalho que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar aonde você está. Ele vai te colocar num lugar de honra aonde você está. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que Deus glorifique o seu santo e poderoso nome aonde você está. E qual o segredo de Davi? Você pode me perguntar. Qual o segredo de Davi, pastor? O que Davi fazia? O que Davi fazia para que ele pudesse ser exaltado? Irmãos, realmente tem um segredo. No livro de Atos, já estou encerrando, irmãos. Atos capítulo 13, verso 36. Atos capítulo 13, verso 36. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Só até aí. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Irmãos, Davi era um homem que se colocava na posição de servo, de serviçal. Ele era, enquanto ele estava atrás das malhadas das ovelhas, ele era um servo de Deus. A hora que ele foi chamado para ser rei sobre Israel, ele também era servo de Deus. Era um homem que ouvia a voz do Senhor, que cumpria os propósitos do Senhor. Aquele que quer viver o sobrenatural de Deus, que quer ser alguém segundo o coração de Deus, precisa ter um coração
de servo e viver, irmãos, conforme a vontade de Deus. Davi vivia, andava e fazia tudo aquilo que era segundo a vontade de Deus. Que em nome de Jesus você possa viver a vontade de Deus, que em nome de Jesus você possa servir segundo a vontade de Deus. Seja alguém que ande nos caminhos do Senhor, que faça aquilo, realize os propósitos do Senhor na sua vida. Davi não é aquele que se preocupava com aquilo que era seu, que pensava naquilo que era seu. Davi não, ele cuidava das coisas do Senhor. Cuide das coisas do Senhor, que Deus cuidará de todas as coisas. Cuide dos propósitos do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, que Deus vai cuidar da sua vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero fazer uma oração, abençoar esse momento. Você que está aí, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e também por todos aqueles que estão nessa live e que vão ver essa live, porque eu creio que em nome de Jesus, Deus tem propósito de te elevar grandemente a lugares que você nem imagina, mas basta você andar servindo o caminho do Senhor, os propósitos no caminho do Senhor. Feche teus olhos aí na tua casa, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor maravilhoso, nós queremos te louvar. Queremos te louvar e te agradecer, Deus, porque nós temos um Deus sobrenatural. Um Deus que cuida, Senhor Deus, um Deus amoroso, um Deus bondoso, Pai. E nós queremos glorificar o teu santo nome. Eu quero abençoar, Deus, a vida dos meus irmãos, todos aqueles que estão assistindo nesse momento e todos aqueles que virão assistir. Abençoa-nos, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, a tua unção sobre a vida deles, Pai. Abençoa, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural. E todos aqueles que não conhecem, Pai, o teu santo nome, que você venha alcançar. Que em nome de Jesus, Pai, eles possam viver, Pai, a vida de Cristo, andar nos teus caminhos e seguir, Pai, o teu coração. Eu os abençoo nesse momento com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos fazer aqui as nossas orações aqui finais. O tempo acaba muito rápido, né, meus queridos? Eu quero dar vontade de a gente ficar aqui pregando mais. E nós queremos orar, irmãos, pelo pai da Edneia, que nós estamos orando aqui também, está enfermo, pela vida do Gilvan, do primo do Maurício, que está internado também com Covid também, irmãos, pelo Miguel, é um filho de uma prima da Débora, está na UTI, é um bebezinho também, vamos orar pela vida dele, né? Pela Lívia, a sobrinha da Ariane, que está no Japão. A Ariane está lá no Japão, está acompanhando também as nossas lives. Que em nome de Jesus, vamos orar por essas vidas que estão sofrendo. E também, irmãos, pelo aniversário da Dona Tina, da mãe do Maurício. Dona Tina, um beijo no seu coração, que Deus abençoe também, em nome de Jesus, muitos anos de vida, e eu quero uma visita sua lá na nossa igreja, amém? Eu quero uma visita da senhora. Quero também, irmãos, parabenizar aqui o tio Luiz e a tia Kátia, que eles fizeram um aniversário de casamento. Irmãos, ali é bodas, hein? É muitas bodas. Que Deus abençoe os amigos, eles são muito queridos também na nossa vida, o tio Luiz e a tia Kátia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar, te adorar, porque nós cremos que um Deus que curava, cura e continuará curando, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu coloco diante da tua presença, Pai, o pai da Edneia,
o Gilvan, Senhor Deus, o Miguel, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a vida da Lívia, Senhor Deus, que também está internada, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançá-los, Pai, em nome de Jesus, determinamos, Pai, a cura pelo poder que há no Teu nome, no nome de Jesus, alcança a vida dos Teus filhos, Pai, para que eles venham glorificar o Teu santo nome, Pai, a qual, saindo dessa situação, eles venham ter um coração grato, Pai, agradecido pelo milagre recebido do Senhor, Pai. Eu abençoo a vida da Tina, Pai, da mãe do Maurício, a dona Tina, por mais um ano de vida, Pai, que em nome de Jesus a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade esteja sobre ela, Pai, em nome de Jesus, traz o coração dela, Pai, ao Teu encontro, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa ser glorificado nesse lar, nessa casa, nessa família. Eu abençoo, Pai, a vida de todos, Pai, dos meus irmãos que estão em casa, Pai, acompanhando essa live, Pai, muito obrigado, Pai, recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, meu amigo, minha irmã, em nome de Jesus. É maravilhoso estar com vocês. Um beijo, meus irmãos, a Priscila, Viviane, minha prima, o Colinha, Margarete, Marlene. Muito obrigado aí pela presença de vocês, a Ariane, a Cris, do Wagner, Vene, obrigado, viu? Pela presença de vocês, que Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês, a minha sogra, a minha mãe que está vendo, uma sogra